Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num processo interno bem específico até, mas que, olha, revela muito sobre modernização, como a Marinha do Brasil repaginou a gestão de dependentes, né, e beneficiários dos seus militares. Temos aqui um manual detalhando essa transição toda para o digital. A nossa ideia aqui é desmontar esse fluxo, sabe? Seguir essa jornada desde que o militar chega lá na unidade até o envio final, tudo eletrônico. Queremos entender não só o que eles fazem, mas, tipo, por que fazem assim, com todas essas etapas. Exato. E é interessante, né? Porque a gente vê uma instituição super tradicional, com hierarquia, procedimentos bem definidos, abraçando a tecnologia. Só que não é só trocar papel por arquivo digital, sabe? O processo que o manual descreve mostra, assim, uma coreografia bem pensada, tentando juntar a segurança que vinha do físico com a eficiência e as garantias do digital. Vamos ver como essa mistura funciona na prática. Certo, vamos lá então. O manual separa tudo em fases, né? Começa com a pré-fase, que seria o atendimento inicial para o militar que, sei lá, precisa atualizar ou declarar os dependentes dele. Qual é o primeiríssimo passo aí? Olha, o ponto de partida é uma checagem no CISPES. O manual diz que é o sistema de pessoal da Marinha. É tipo o banco de dados central deles, né? Com as informações dos militares. Então, a primeira coisa é consultar esse sistema para ver algo essencial. Se o militar já tem uma DBI, Declaração de Beneficiários Inclusos, ativa. Válida? Certo, a DBI. E por que essa checagem logo de cara é tão importante assim? O manual até fala que antes de 2018 isso nem sempre acontecia. Sim, e parece que dava muito problema. O material indica que, tipo, processos começavam, às vezes até iam para frente, só com a DBA, que é a de beneficiários ausentes, ou com a DBI desatualizada. Imagina o retrabalho, né? Processo voltando, sendo negado, porque a informação base estava errada, ou faltando. Então, colocar essa checagem da DBI bem no início funciona como um portão, sabe? Um controle de qualidade. Ah, tá. Faz sentido. Garante que o processo só anda se o registro principal do militar estiver certinho lá no sistema central. É uma medida que parece simples, mas deve ter cortado um monte de erro e atraso. Entendi. É o alicerce mesmo, né? Se a base não tá boa, não adianta construir em cima. E depois que confirmam a DBI lá no CISPES, o que acontece? Bom, confirmou a DBI, aí o militar recebe a orientação sobre quais documentos ele precisa levar. Isso muda, né? Se é renovação, se vai incluir alguém novo, alterar alguma coisa. Aí ele entrega as cópias desses documentos. E aqui tem um negócio que me chamou a atenção. Mesmo sendo cópias, que depois vão virar digitais, o manual exige que toda folha receba um carimbo. Confere com o original. E não é só carimbar. Um oficial tem que datar e rubricar cada uma, mesmo as que já têm QR Code ou outra coisa. Isso não é, sei lá, excessivo. Pode parecer, né? Assim, à primeira vista. Mas isso mostra uma filosofia interessante por trás, sabe? Essa exigência, ela mantém um elo de validação humana, física, bem forte logo na entrada. Antes de qualquer tecnologia, tem um oficial dizendo, folha por folha, ok, essa cópia bate com o original que eu vi. É um jeito de criar um ponto de confiança ali no começo, sabe? Uma âncora de autenticidade no mundo físico, antes de virar bit byte. É como se a Marinha dissesse, tecnologia é legal, mas a validação inicial ainda passa pelo olho e pela caneta de alguém responsável. E também espalha a responsabilidade, né? Entendi. Uma camada de segurança tradicional antes da digitalização. Faz sentido pensar assim. E para fechar essa pré-fase? Quem faz é a companhia ou a subunidade do militar. O manual não entra em detalhe do que tem nela, mas pelo lugar no fluxo, a gente imagina que seja um documento interno formal. Talvez uma capa, um ofício de encaminhamento inicial, para oficializar que aquele processo começou ali na unidade. Com a CP junto dos documentos carimbados e rubricados, aí sim a pré-fase termina. O material está pronto para ser processado. Ok. Então passamos pela triagem, entramos na fase 1, confecção do processo. É agora que aqueles documentos principais que vão formar o processo digital começam a ser criados. Exatamente.
É a hora de fazer os documentos-chave da Marinha para isso. A DBA, Declaração de Beneficiários Ausentes, a DBI, Declaração de Beneficiários Inclusos, ou a DD, Declaração de Dependentes. Qual delas vai ser usada, claro, depende da situação do militar. Certo. O manual até dá uma dica prática aqui, para dar uma olhada numa planilha de controle local, ver se já tem processos parecidos, para poder usar modelos, padronizar o texto, agilizar a coisa toda. É uma boa prática, né? Para não ter que reinventar a roda a cada processo. Parece eficiente, sim. Mas aí vem outro ponto que reforça essa mistura de métodos que você falou. Mesmo esses documentos sendo feitos já pensando no digital, eles precisam de assinatura física. Sim, e não é uma só, não. O manual é bem claro. São 3 assinaturas físicas obrigatórias nesses documentos principais. Primeiro, a do militar que está pedindo. Depois, a do adjunto dele, deve ser uma supervisão direta, algo assim. E por último, a assinatura do comandante da unidade. Só depois de pegar essas 3 assinaturas no papel, com caneta mesmo, é que o processo está liberado para ir para a digitalização. 3 assinaturas físicas, antes mesmo de escanear. Isso parece um baita gargalo. Qual seria a lógica disso? Não era mais fácil já gerar digital e pegar assinatura digital desde o começo? Essa é a grande questão desse modelo híbrido, né? A lógica, de novo, parece ser manter pontos de controle e responsabilidade bem claros, dentro da hierarquia física que já existe. Cada assinatura é um nível de validação, de ciência dentro da cadeia de comando ali local. O militar diz que é verdade, o adjunto confere. Validação. É tipo um ritual de validação hierárquico antes de entrar no sistema digital. Pode ser visto como gargalo de eficiência? Pode, mas talvez a instituição veja como um ponto de segurança, de controle, que não dá para abrir mão. Especialmente numa fase de transição como essa, né? Mostra uma cautela, talvez uma confiança ainda maior no processo físico já estabelecido para essa validação inicial mais crítica. Fica uma tensão aí, né? Entre a agilidade que o digital promete e a segurança que ele sente nos rituais físicos e hierárquicos. Tá, com essas 3 assinaturas no papel, o que vem depois? Aí o processo físico, agora com o ok da cadeia de comando local, está pronto para virar digital. Entramos na fase 2, digitalização e metadados. É aqui que a tecnologia entra forte. Imagino que o primeiro passo seja óbvio, escanear tudo isso aí. Sim, todos aqueles documentos carimbados, rubricados, assinados fisicamente, tudo é digitalizado. Virar arquivo de imagem, PDF, algo assim. Mas o passo seguinte é fundamental e menos óbvio: criar os metadados. O manual fala de um aplicativo chamado NAP2 para isso. NAP2, que seria isso? Algum software da Marinha mesmo? O manual não explica se foi feito por eles ou adaptado, mas descreve a função. É lá que se registram os metadados. Metadados são basicamente dados sobre os dados, né? No NAP2 se registra quem digitalizou, quando, qual tipo do documento, é uma DBI, uma certidão, ACP, de qual militar é, enfim, informações de controle. É como criar o RG digital de cada arquivo que foi escaneado. E por que esses metadados são tão importantes assim? Não bastava ter o arquivo digitalizado e pronto? De jeito nenhum. Num ambiente digital, ainda mais para gerenciar documentos em larga escala, os metadados são a chave para tudo. São eles que permitem achar os documentos, organizar, gerenciar e auditar de um jeito eficiente. Sem metadados padronizados e bem feitos, você teria só um monte de arquivo digital jogado, sabe? Impossível de gerenciar ou verificar depois. Entendi. Eles garantem a rastreabilidade. Quem fez o quê, quando, com qual documento. São essenciais para a segurança e para a validade do processo eletrônico. Certo, é a organização e a inteligência por trás do arquivo bruto. Depois de criar os metadados lá no NAP2? Aí, os arquivos digitais recebem nomes seguindo um padrão bem rigoroso, que o manual especifica, para facilitar a identificação. O processo digital é montado organizando esses arquivos nomeados e com seus metadados, e então se faz um ofício de encaminhamento já digital, que vai ser a capa formal para mandar esse pacote eletrônico para frente. E para onde vai esse pacote digital?
Ele é enviado por um outro sistema, o SIGDEM. O manual não define o que é, mas pelo contexto parece ser o Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos ou de Comunicação Segura da Marinha. O destino é a SECOM, que deve ser a Secretaria ou Seção de Comunicações da unidade. É lá que vai acontecer a próxima etapa crucial, a assinatura digital oficial. O processo sai de quem preparou e vai para a instância que tem autoridade para dar o ok digital final ali na unidade. Certo. Então, o processo está digitalizado, organizado com metadados, tem um ofício junto e foi enviado eletronicamente para a SECOM. Chegamos na fase 3, assinatura digital, geração do código hash e envio final. O que rola lá na SECOM? Na SECOM, o processo fica disponível numa pasta específica do sistema. O manual até cita um código S11009, deve ser localização interna. Aí o comandante da unidade ou alguém que ele delegou com o certificado certo vai acessar esse processo pelo SIGDEM e aplicar a assinatura digital dele. O manual especifica usar o carimbo SERPRO. SERPRO, esse nome é conhecido, né? É a empresa de TI do governo federal. O que significa usar a assinatura digital via SERPRO? Então, usar a assinatura digital ligada ao SERPRO quer dizer que estão usando um certificado digital emitido dentro da ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Isso tem validade jurídica reconhecida por lei. É o padrão ouro para assinatura eletrônica no serviço público aqui no Brasil. Essa assinatura garante duas coisas super importantes. Primeiro, a autenticidade. E foi aquela pessoa mesmo que assinou. Exato, que foi realmente aquela pessoa com aquele cargo que assinou. E segundo, a integridade do documento até aquele momento. Ou seja, que o documento não foi alterado desde que foi gerado até ser assinado digitalmente pelo comandante. É tipo o reconhecimento de firma em cartório, só que digital e com camadas de segurança bem mais fortes. Tanto os documentos principais do processo quanto o ofício de encaminhamento recebem essa assinatura digital oficial. Ok, processo assinado digitalmente pelo comandante, com validade jurídica. Parecia que podia acabar aí, né? Mas tem mais uma etapa técnica. Gerar e aplicar um tal de código hash. O manual dá uma atenção especial para isso. Para que esse código se já tem assinatura digital? Essa é uma ótima pergunta. E mostra mais uma camada de preocupação com a segurança, sabe? A assinatura digital, como a gente viu, garante quem assinou e que o documento estava íntegro naquele momento. Mas como garantir que o arquivo não seja alterado depois de assinado pelo comandante, mas antes de chegar no destino final? É aí que entra o código hash. Explica melhor. Como funciona esse hash? Meio técnico isso. É um pouco técnico, mas a ideia é simples. Um código hash é gerado por um cálculo matemático, um algoritmo, que lê todo o conteúdo do arquivo digital e transforma tudo numa sequência curta, de tamanho fixo, de letras e números. É quase como uma impressão digital única para aquele arquivo específico. Uma impressão digital do arquivo. Isso. E qualquer mudança no arquivo original, por menor que seja, um pixel diferente numa imagem, um espaço a mais num texto, vai gerar um código hash totalmente diferente. Nesse processo da Marinha, o hash funciona como um selo de integridade pós-assinatura. Permite que quem recebeu o documento lá na ponta, a DPM ou o CPS-FN, possa fazer o mesmo cálculo no arquivo que recebeu e comparar com o hash que foi gerado e registrado logo depois da assinatura do comandante. Se os códigos baterem, é uma garantia matemática de que o arquivo ficou intacto, sem ninguém mexer, desde que foi assinado digitalmente. Ah, entendi. Então a assinatura digital confirma quem assinou e que o documento estava íntegro naquele momento. E o hash confirma que ele continuou íntegro depois disso. É uma dupla checagem. Faz sentido. E como é que eles geram e aplicam esse hash, segundo o manual? O manual diz que a geração é feita usando uma ferramenta no site da Receita Federal, o que sugere que eles usam um recurso público, padronizado e acessível para isso. O procedimento que está descrito lá, resumindo, é assim: pega o arquivo que já está assinado digitalmente, usa a ferramenta da Receita para calcular o hash dele, e aí olha que detalhe interessante de procedimento. Duplica o arquivo e coloca o código do hash que foi gerado no nome dessa cópia duplicada. E faz isso para cada documento assinado dentro do processo. Espera aí. Duplica o arquivo e bota o hash no nome.
Por que não só registrar o hash em algum lugar ou colocar como um metadado? Essa abordagem de duplicar e renomear com hash parece ser uma solução bem prática, visual, sabe? Garante que cada documento assinado tenha uma cópia do lado que carrega a impressão digital de integridade direto no nome do arquivo. Isso pode tornar a verificação lá na ponta mais direta. Você tem um arquivo e ali do lado a cópia com o código hash que ele tem que gerar. Ah, tá. Pode não ser solução tecnologicamente mais, digamos, elegante, sistemas mais integrados poderiam guardar o hash de forma mais transparente, mas funciona e é explícita dentro do fluxo que eles descreveram. É mais um exemplo de como o processo busca clareza e pontos de verificação bem concretos, mesmo que isso adicione um passo manual. Entendi. Uma forma bem concreta mesmo de ligar o selo de integridade ao documento. E depois que aplicam o hash em tudo o que precisa. Sair depois que todos os documentos assinados têm suas cópias com hashes geradas e nomeadas, o responsável lá na unidade de origem junta tudo os arquivos assinados originais, as cópias com hash no nome, o ofício assinado, tudo mais, e compacta num único arquivo zip, para facilitar o envio do pacote todo de uma vez. E para onde vai esse zip final? Já é o fim da linha? Quase. Esse arquivo zip volta para a SECOM, mas para uma parte específica de expedição, a SECOM STR. De lá, usando de novo o SIGDEM, o pacote é finalmente despachado eletronicamente para o destino final, que aí depende do militar. Ou vai para a DPM, a Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, para os militares da Marinha em geral, ou vai para o CPSFN, Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, se for fuzileiro naval. E aí sim, o processo digital, com várias camadas de validação, chega na instância que vai processar a informação de dependentes e beneficiários. Ufa, que jornada, hein? Vamos recapitular rapidinho as etapas principais e o que cada uma faz, então? Começa na pré-fase. Atendimento, checagem fundamental da DBI no CISPESES, o Banco de Dados Central, coleta dos documentos físicos validados com carimbo e rubrica por um oficial, certo? Isso. Aí vem a fase 1, fazer os documentos da Marinha, DBA-DBID, usando modelos para agilizar e, o mais importante, pegar as 3 assinaturas físicas na hierarquia militar, adjunto comandante, no papel ainda. Beleza. Fase 2, a virada para o digital. Escanear tudo, criar aqueles metadados detalhados no tal do NAP2 para poder rastrear, nomear os arquivos no padrão e mandar o pacote digital pelo SIGDEM para a SECOM, para esperar a validação oficial. Perfeito. E, por fim, a fase 3, a consagração digital. Assinatura digital do comandante usando o SERPRO, garantindo autenticidade e integridade naquele ponto, volta para o setor de origem, gera o código hash pela ferramenta da Receita para cada arquivo assinado, garantindo integridade depois da assinatura, aplica esse hash em cópias duplicadas dos arquivos, junta tudo num zip e manda embora pela SECOM-TR para o destino final, DPM ou CPSFN. É isso. Exato. E as observações que o manual repete, reforçam os pilares desse sistema todo. A DBI, lá no começo, é indispensável. A validação física inicial, carimbo, rubrica, assinatura, ainda é obrigatória e vem antes do digital. A assinatura digital oficial SERPRO é que dá a validade jurídica e o hash garante que nada mudou até chegar no destino. O que realmente chama a atenção aqui é essa arquitetura de segurança em camadas. Eles não confiam cegamente num método só, né? Combinam a validação humana, hierárquica tradicional, com ferramentas digitais fortes, metadados, assinatura eletrônica, hash, para criar um processo que busca ser ao mesmo tempo eficiente e extremamente seguro, auditável. Então, o que a gente tira dessa análise detalhada toda? Vimos um exemplo bem concreto de como uma organização grande, militar, está lidando com essa transição complexa do papel para o digital num processo administrativo que é sensível. E não é só digitalizar por digitalizar, né? É uma reengenharia cuidadosa que tenta manter elementos de controle que eles já confiavam enquanto implementa segurança digital avançada. Exatamente. Esse manual mostra bem os desafios e as soluções que eles encontraram. Revela uma cultura organizacional
que claramente valoriza a segurança, rastreabilidade, validação hierárquica e busca um jeito de levar esses valores para o ambiente digital. A solução que acharam foi esse modelo híbrido, que talvez não seja o mais rápido ou 100% digital que se poderia imaginar, mas parece ser o que dá o nível de confiança e controle que a instituição precisa agora. E a padronização detalhada de cada passo é vital para garantir que funcione igual numa organização tão grande e espalhada pelo país. Isso leva a gente a pensar, né? E esse modelo híbrido, com essas redundâncias que parecem existir entre físico e digital, será que isso é só uma fase de transição mesmo? Ou pode acabar virando um padrão para certas áreas? Até que ponto essa busca por segurança total justifica possíveis perdas de agilidade? Essa é a pergunta de $1 milhão para muitas organizações, né? Sempre tem essa troca. Velocidade, conveniência, custo versus segurança. Esse processo da Marinha parece pender bem forte para o lado da segurança e da validação explícita, em várias etapas. A reflexão que fica é, será que essa abordagem assim, detalhada em camadas, misturando físico e digital de forma tão amarrada, poderia ser um modelo para outros processos críticos, não só no governo, mas no setor privado também, onde a integridade e a autenticidade dos dados são cruciais? É uma boa pergunta. Ou será que, com o tempo, a tecnologia evoluindo e a confiança nos sistemas puramente digitais aumentando, eles vão conseguir simplificar isso? Fica aí a reflexão final, então. Quais são as implicações culturais de treinamento para conseguir implementar e manter um sistema desses funcionando em larga escala? E como o sucesso ou mesmo os desafios de iniciativas assim podem acabar influenciando o jeito que outras grandes burocracias encaram suas próprias transformações digitais, principalmente aquelas que lidam com informação sensível e têm estruturas hierárquicas fortes. É um tema complexo com muitas camadas, assim como o próprio processo que a gente viu hoje.